Voltamos com o professor, doutor Marlos Arnes, advogado de crime financeiro na cidade de Curitiba, advoga para em grandes casos, Lava Jato, outras situações. E gostaria que tu comentasse um pouquinho, professor, como que foi essa trajetória de sucesso? O sucesso chegou de repente, ele veio vindo? Como é que foi essa situação? Chegar numa carreira de sucesso sólida que tem hoje. Na década de 90, a grande aventura dos advogados, a grande corrida dos advogados era pelo direito tributário. Nós vivíamos uma época de grandes teses tributárias, de grandes causas tributárias, e todo mundo queria ser tributarista. Assim como hoje nós acordamos de manhã com as rádios, com os jornais, com os portais, todos falando de direito penal. E nós vamos dormir massacrados pelo direito penal, o dia todo só se fala em direito penal. Naquela época, o grande público não tinha tanto acesso a essa informação, mas os advogados trabalhavam com o direito tributário. E ali em 97, como eu te disse, por obra um pouco do acaso, vem lá uns clientes com um problema de descaminho, depois surge um júri em São José dos Pinhais, com isso outros júris em São José dos Pinhais, acabam me encantando com o direito penal. Que diferente de hoje, nunca foi um filho bonito. O direito penal era meio escanteado, ele sempre foi uma coisa meio alátere do direito. E em 99, aqui no Paraná, nós vivemos a Operação CC5 Banestado. Essa Operação CC5 Banestado foi talvez a primeira grande operação no Paraná, com certeza, mas no país, se não a primeira, uma das maiores. E os advogados todos do Paraná, que de uma forma ou de outra circulavam dentro do direito penal, acabaram atendendo clientes nessa operação. Qual era a discussão em 2000? A discussão em 2000 era se o direito penal econômico existia. Havia uma grande discussão que o direito penal econômico não existia, não deveria existir, e que isso seria matéria do direito administrativo sancionador. Significa dizer, para quem está nos ouvindo, que muitos catedráticos, talvez os penalistas mais importantes do país, defendiam que não era matéria para o direito penal, que o direito penal era a última ratio, quer dizer, aquele último homem em defesa das garantias constitucionais, por exemplo, a defesa de um homicida, de um latrocida, de alguém que praticou um roubo, um furto, aí sim vai o direito penal. Mas para discutir questões tributárias, crimes tributários, crimes fiscais, crimes contra o consumidor, crimes contra a natureza, isso era matéria que não era criminal, que deveria ser discutida lá pelo direito administrativo sancionador. Essa era a discussão que estava posta. Alguns advogados, poucos, acreditaram que o direito penal econômico não era uma questão passageira, que ela ia vingar. Hoje, 18 anos depois, ninguém ousa discutir se nós temos direito penal econômico ou não temos. É evidente que ele existe, ele está posto. E o Paraná se transformou num polo de bons juízes, de bons procuradores, de bons promotores e de bons advogados militantes nessa área do direito penal econômico. O outro polo era, e sempre foi São Paulo, mas o Paraná se destacou dentro desse momento. E de 99 para cá, 2019, nós passamos aí no Paraná por pelo menos 4, 5, 6 operações por ano de direito penal econômico. Então os advogados que escolheram essa área tiveram clientes de maior porte ou de menor porte dentro dessas operações, com muito trabalho durante o ano. Sempre digo, eu digo para os advogados, a operação é uma questão muito sazonal. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. O que não acaba são os nossos problemas no juizado especial, nas delegacias, na justiça estadual. Então aqui no escritório, mesmo atuando nessas operações, nós sempre mantivemos a nossa equipe atuando também no juizado especial, nas delegacias, na justiça estadual, em todas as faixas, porque isso é o que sustenta o escritório. As operações são sazonais. E aí nós culminamos há 6 anos atrás
esse estado de coisas, dessas operações, com o início da Operação Lava Jato. O que mudou na Operação Lava Jato? Não mudou nada. Mudou única e exclusivamente a questão do tamanho das pessoas que foram investigadas, que foram presas, que são pessoas que tinham relevo nacional. Então, antes nós já tínhamos pessoas importantes presas, processadas, mas eram pessoas de relevo estadual, aqui dentro do estado do Paraná. A Lava Jato pôs o cenário nacional. Veio a grande imprensa para cá, vieram os grandes advogados para cá, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, etc. E os advogados do Paraná, que estavam preparados para aquele momento, também estiveram e estão nessas causas. Então é uma história da advocacia paranaense, uma história dos advogados do Paraná. Nós temos aí grandes advogados, temos grandes procuradores, agentes públicos, juízes que se prepararam desde essa primeira operação de 99 até hoje para esse momento que a gente está vivendo. O fato de o professor doutor ser conhecido como um grande criminalista em nível nacional impede, de repente, assim, a busca de clientes na esfera empresarial, na esfera civil, na esfera trabalhista, previdenciário. Melhorar a pergunta aqui, né? O fato de fazer uma promoção, de ter um nome forte dentro do direito penal, restringe o público, acaba restringindo o público de clientes? Como é que esse é um lado interessante do direito penal, porque, como eu disse, o direito penal, a gente acorda de manhã e vai dormir ouvindo falar em direito penal. Parece um grande Big Brother. Isso está completamente equivocado. O direito penal, ele não resolve o problema. O direito penal, ele não soluciona o problema. Mas as pessoas, a população, o cidadão, qualquer problema que a gente tem, o que ele pensa? Criminaliza a conduta. Como se isso fosse resolver. Isso não resolve. É importante deixar claro, e é importante que os advogados, principalmente, tenham essa noção. Quanto às outras áreas do direito, é muito interessante porque é justo por essa visão das pessoas que os advogados criminais acabam sendo conhecidos. Então você fica mais exposto à mídia, você fica mais exposto nos jornais, nos portais, etc. Mas isso em nada restringe, ou eu diria que em pouco ele se relaciona com as demais áreas do escritório. É verdade que boa parte dos escritórios criminais hoje acabam atendendo só o direito criminal. Então não tem nem essa discussão. Mas aqui no escritório, como eu comecei em 97, eu fazia direito do trabalho, fazia previdenciário, fazia pessoalmente, era só eu no escritório, fazia cível. O que a pessoa batia na minha porta, o que viesse eu tinha que fazer. Gostava de fazer. O criminal veio depois, veio em 99, 2000, nos anos 2000, que a coisa, eu fiquei só no direito criminal. Mas o escritório já estava formatado. Então, eu diria que nem traz cliente e nem afasta cliente, porque aqui no escritório nós temos os departamentos, cada departamento é estruturado, então ele tem o departamento civil, o departamento trabalhista, o departamento administrativo, o departamento do terceiro setor, e isso é muito interessante porque cada departamento produz o seu próprio material. A gente vinha conversando sobre isso antes da nossa conversa, como que nós nos apresentamos às pessoas, não através de artigos técnicos, mas de pequenos artigos curtos, que são voltados para a população, para a pessoa que está, como quem está nos ouvindo aqui. Os advogados aqui estão olhando, estão dizendo, não tem nada de técnico nessa conversa. Não, essa conversa é para os advogados, mas é também para o nosso público em geral. Os artigos, eles têm que ser para o público. O público tem que entender o que é uso capião. Então, em 4 parágrafos, 5 parágrafos, você faz um texto sobre o uso capião, divulga esse texto dentro das normas da OAB, sempre tomando cuidado, porque a OAB não admite uma série de propagandas, então tem que pegar o regimento da OAB direitinho para estar tudo dentro do formato, e você publica lá na tua rede social, no teu Instagram, no boletim do bairro, no jornal da cidade, em grandes portais. Se você pensar aí em portais jurídicos, internet, migalhas, Conjur, Espaço Vital, enfim, você tem aí inúmeros portais, todos eles precisando de material, mas o que a gente vê? A gente vê materiais técnicos. Advogado falar para advogado. Não resolve, isso é para quem é acadêmico. Então, para quem está dando aula,
para quem quer construir um material técnico, é muito importante, essa pesquisa é fundamental, é o que faz o direito crescer. Mas para os advogados que estão começando agora, ou que estão investindo na advocacia, não é o artigo técnico que vai resolver, é o artigo escrito para o seu cliente, para que ele entenda qual é o seu direito. Então isso é uma questão interessante e o nosso pessoal dos outros departamentos faz isso, então o escritório acaba girando também com as outras áreas. Tem muito conhecimento para a gente passar, tem muita coisa. Vamos fechar essa segunda etapa de bate-papo com o Dr. Marlos Arnes. E na terceira etapa vamos falar especificamente sobre o marketing, sobre a divulgação do advogado, a divulgação do escritório. E vai ser um bate-papo também bastante interessante. Vai!